Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é muito interessante, que foi o questionamento de um cara que eu tenho em contato aqui, que é o Marcos, né? Marcos, eu anotei como Marcos 17 da Bahia. Ele mandou a seguinte pergunta para mim: se a Bíblia já está traduzida, para que aprender grego e hebraico? Não seria a mesma coisa que ler qualquer obra traduzida do inglês? Se não posso confiar nas editoras, vou confiar em quem? Ou em que? Bom, Marcos, você tem as obras, você tem algumas obras que elas são traduzidas do português. Vamos pegar algumas obras, dicionário, gramática, um livro de literatura, Shakespeare, né? O The Decline Roman Empire, o Declínio e Queda do Império Romano. Esses livros todos eles estão em outras línguas e eles foram traduzidos para o português. Ok, beleza. Tranquilo, aí tá. Só que existe uma diferença entre você traduzir um livro que você vai ler uma vez, duas vezes, ou vai ser um livro de referência para você, né? E é diferente da questão da Bíblia, a questão bíblica. Por quê? Porque a Bíblia, um ponto que a gente entende errado, ele pode descambar para outros problemas. Tá? Então, assim, nem sempre uma tradução ela é errada, nem sempre uma tradução do texto bíblico, do texto grego, ou do hebraico, ele está errado em si. Mas é porque existe mais de uma forma de você expressar aquilo que está no hebraico ou no grego. Por quê? Porque tanto o hebraico quanto o grego, eles são, por serem línguas muito diferentes do português, principalmente o hebraico, eles dão uma amplitude de decisões de tradução. E quando você pega lá, você tem 5 traduções, vamos supor, vamos fazer uma coisa, você tem 5 traduções possíveis, e você escolhe, aí você na sua tradução você só tem apenas uma, e as outras 4 não são possíveis, os outros 4 caminhos não são possíveis, né? Então você tem que ter o conhecimento geral para você ter você tem que ter o conhecimento da língua grega, por exemplo, para você ter um conhecimento mais aberto, até entender alguns detalhes, né? Eu gravei um vídeo sobre Apocalipse 6, verso 8, se o cavalo é cor de rosa choque, né? Porque lá, por exemplo, você tem a palavra amarelo, né? Você tem lá o cavalo de Apocalipse 6, 8 sendo traduzido como cavalo amarelo na maior parte das Bíblias. O interessante é que se você procura o significado da palavra chloros no grego, ela vai dar o significado de verde, né? Empalidecido, ou propriamente amarelo, né? Os outros 3 versos do Novo Testamento que a palavra chloros aparece, ela é traduzida como verde, mas elas estão relacionadas a algo, a planta, a relva, a grama e tal. Só que em Apocalipse 6:8 ela está relacionada com a morte, então ela é traduzida como amarelo ou como um cavalo descolado. Então você tem uma gama de variações de tradução nesse verso, por exemplo. Mas é porque o texto grego está errado? Não, é porque existe essa amplitude na tradução do texto grego. E isso eu estou falando na área que eu trabalho mais. Se você vai para o hebraico, meu amigo, aí você tem muito mais abertura. Você tem muito mais abertura de traduções. Então, assim, no conceito bíblico, no quesito bíblico, quando você se prende a uma tradução, vamos supor, se você só lê em português, você perde essa gama você perde esses vários caminhos que o texto grego, o texto hebraico te traz, que às vezes podem te ajudar ou podem até te atrapalhar na interpretação, e você fica apenas com um, entendeu? Então o que eu sempre tenho falado é isso, o conhecimento do grego e do hebraico, ele vai expandir o conhecimento, porque você muitas vezes vai discutir sobre teologia, sobre qualquer outra coisa, mas se você não tem uma compreensão correta daquilo que o texto grego ou daquilo que o texto hebraico te apresenta, né, que é o princípio da exegese, não tem como você discutir doutrina, né? Muitas vezes uma doutrina ela acaba sendo embasada numa tradução errada, né, ou apenas numa parcela da tradução bíblica. Então é importante, é interessante esta observação. Então, assim, um livro, tá? Peguei lá o livro, um dicionário qualquer, ou um livro qualquer. Pô, eu li lá, tem uma falha de tradução. Beleza? Se você conferir no original, você pode conferir. Mas não vai mudar muita coisa na sua vida em si isso. Só que a Bíblia,
dependendo da maneira como ela estiver traduzida, aí sim vai mudar. Aí sim pode mudar, né? E é muito interessante essa observação, tá? Então, assim, fique com Deus, né? Deus abençoe esses estudos, espero ter ajudado. Por isso que é interessante se entender um pouco de grego e um pouco de hebraico, né? Se necessário, entender muito, mas pelo menos antes de partir para qualquer discussão, antes de partir para qualquer coisa. Por quê? Porque é basicamente isso. Então, assim, não é questão de, eu não confio na editora. Não, cara, as editoras elas têm feito um trabalho excelente, né, a traduzir obras e tal. As sociedades bíblicas que estão no Brasil têm feito um trabalho excelente de traduzir bíblias, de por aí vai. O problema é que a problemática da tradução bíblica em si é porque você tem 5, 6 caminhos, 2 caminhos, 3 caminhos de interpretação para um conceito grego ou um conceito hebraico, e você acaba ficando apenas com um, né? E também não dá para você pegar assim, não, então tá, não vou aprender grego e hebraico, mas eu vou pegar lá 3, 4, 5 traduções e conferir. Só que o tempo que você vai gastar conferindo 3, 4, 5 traduções, 10, 20... Era mais fácil você estar aprendendo grego e hebraico, que em vez de você olhar 20 traduções, você olha no que o texto grego diz, olha no dicionário, fala, opa, tem 10 traduções para essa palavra aqui, mas por que ela é traduzida dessa forma? E aí você entender o princípio da tradução, do que simplesmente ficar conferindo o mesmo verso, ou o mesmo verso em 10 bíblias diferentes, em 20 bíblias diferentes, né? Isso te economiza tempo. Né? Te economiza dinheiro, porque imagina, você poderia ter comprado uma gramática, um Novo Testamento interlinear, ou um Antigo Testamento interlinear, você poderia ter comprado um dicionário, e com 3 obras você já confere na língua original, pelo menos o princípio ali do texto grego, por exemplo, no original, que é a minha área. Agora, se você vai depender de 10 traduções, de 5, de 6, e está sempre tendo que atualizar, né? Então, e ainda assim não é de forma precisa, na minha opinião. Então, tem que observar esse ponto, tá? Não é questão de desconfiar, vou desconfiar da Sociedade Bíblica do Brasil, vou desconfiar da Sociedade Bíblica Trinitariana, vou desconfiar da tradução NVT, vou desconfiar dos tradutores da NVI, vou desconfiar de... Não, a questão não é de desconfiar, é que o texto bíblico ele é muito mais profundo do que uma simples tradução, né? Entende? Então, é isso. E questão de tradução de algumas obras, eu conheço alguns amigos que eles estão sempre comentando, falam, tal editora traduziu errado tal livro, certa passagem, uma gramática de hebraico, meu professor de hebraico falou, olha, essa gramática aqui ela é boa, mas ela foi mal traduzida em alguns pontos. Então, você tem falhas de tradução também em algumas editoras, né, em alguns livros, mas ninguém vai morrer por causa disso, né, porque você já tem gramáticas de hebraico escritas por brasileiros em língua portuguesa, né? Então ninguém vai morrer por causa disso, né? E se você quiser também você pode conferir até às vezes no próprio inglês mesmo, e por aí vai. Então existe toda essa abordagem, tá? Mas a Bíblia, as línguas bíblicas elas são muito mais profundas e nem sempre podem ser expressas em apenas uma tradução. Fique com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.